dia, pessoal! Começando aqui mais um Construção e Valor, programa que está ficando cada vez melhor graças à sua audiência, sua participação, seu envolvimento conosco, tá? Então, prazer ter vocês aqui comigo na tela da TV Band Vale. E hoje o programa está um pouquinho diferente. Nós viemos aqui para São Paulo porque nós vamos ter uma entrevista muito legal, muito importante, de muito conteúdo para trazer para você, para que você possa contextualizar no seu dia a dia, na sua vivência corporativa, na sua empresa, enfim, na sua carreira profissional. O tema de hoje que a gente quer falar, a gente vai contextualizar um pouco, falar de economia, falar de tendências, falar de mercado, falar de projeções, porque início de ano todo mundo fica preocupado em relação a todo esse contexto, a esse cenário, para onde que nós estamos caminhando, seja qual for o seu segmento. De fato, existe aí uma preocupação em relação a tudo isso no transcorrer do ano. Mas para isso, olha só, eu até fiz uma colinha aqui porque o convidado de hoje é muito especial. E olha só, na minha colinha aqui eu coloquei o seguinte, é um experiente executivo do mercado imobiliário, foi professor das principais universidades desse país, como a USP, Exalc, ISPM, INSPER, Fundação Getúlio Vargas, sócio, da Startz, que é uma startup de educação, é advisor, é palestrante, coautor de diversos livros, de todo o mercado corporativo também, é investidor, enfim, professor Buzzarello. Muito bom, Magno, que bom estar aqui com você, obrigado pelo convite, vai ser um prazer aqui dividir boas práticas e boas informações em relação ao mercado imobiliário. Estou muito otimista aí com 2024 e com os próximos anos. Legal. Professor, eu já queria começar esse papo, primeiramente, como eu disse, agradecendo, mas começa o ano todo mundo com aquela expectativa, mas falando um pouquinho de mercado, de macromercado, de macroeconomia, como que você, uma pessoa que roda esse país e visita diversos segmentos e empresas, como que você está enxergando esse cenário econômico aí para o mundo corporativo? Muito bem, olha, eu estou muito otimista. Nós vimos de uma década perdida, perdemos uma década, 2014 até 2023 eu posso considerar uma década perdida. Se a gente fizer uma retrospectiva rápida, vamos lá, o que aconteceu em 2013 para 2014? Tivemos lá a rebelião da questão das tarifas de ônibus, que o povo foi à rua reclamando das tarifas de ônibus, mas que tinha um subjacente por trás disso. Aí vieram as eleições de 2014, aí em 2015 começamos a ter uma confusão em relação à nossa presidenta, tivemos pré-impeachment, tivemos impeachment, tivemos transição de Dilma para o governo Temer, depois tivemos as eleições de 2018, aí tivemos o Covid, aí ano passado tivemos 8 de janeiro, enfim, olha quantos eventos que nós tivemos nos últimos 10 anos e o Brasil não cresceu nesses últimos 10 anos. Não crescemos nada. Se você pegar o crescimento médio desses 10 anos, é em torno de 1%, 1,1, 2, 1,3, o que não é nada. Ou seja, mais uma década perdida. Mais uma década. Eu vivi isso no meu começo de carreira, na década de 80, que nós tivemos uma década perdida, e agora 2014, 2023. Eu acho que dos últimos 10 anos, esse é o ano na qual todos nós estamos mais otimistas. Eu me recordo fazendo o planejamento, sempre em outubro, fazendo o planejamento para o ano subsequente, nós falávamos, puxa, o ano que vem vai ser um ano difícil, vai ser um ano complexo, um ano que nós vamos ter que trabalhar muito, nós vamos ter que ser muito criativo. Esse ano, em outubro de 2023, fazendo o planejamento para 2024, todos nós estamos mais otimistas. Por quê? O cenário doméstico está muito benigno. Posso indicar aqui 10, 12 indicadores que comprovam o quanto o cenário doméstico está benigno. O cenário internacional está um pouco confuso, a geopolítica internacional ela não está estável, mas do ponto de vista doméstico nós estamos muito bem. Taxa de juros caindo, estamos vivendo quase com pleno emprego, fechamos o mês de dezembro com 7,2 de taxa de desemprego, a média anual foi 7,8, mas é pleno emprego para pessoas que saibam abrir uma planilha de Excel, é pleno emprego. Nós temos aí um risco Brasil abaixo de 200 pontos, batemos o recorde de balança comercial, aprovamos a reforma tributária, aprovamos a reforma do arcabouço fiscal. Claro, tem um ponto de interrogação, o Brasil fechou 2023 aí com um déficit de aproximadamente 230 bilhões, é um ponto a ser observado. Mas nos últimos 90 dias eu viajei muito pelo Brasil.
E eu estou muito focado hoje em outros setores que não somente o mercado imobiliário. 100% dos empresários que eu conversei estão otimistas com 2024. Né? Tudo indica que teremos um ano bom. Não é um ano espetacular, mas todos esses indicadores eles são positivos. Né? São indicadores que dão mais tranquilidade para quem empreende, para quem faz negócio. Estamos com uma inflação sob controle, ficamos abaixo, né, do teto da inflação 2024. Os negócios prosperando, os primeiros balanços saindo. Né? Eu estava vendo aí o balanço dos bancos, o Itaú teve um lucro de 35 bilhões de reais, o Santander 9 bilhões de reais, o BTG 10 bilhões, deve sair Bradesco e Banco do Brasil nos próximos dias. Ou seja, foi um ano ok. Lembre-se, em janeiro de 2023, no começo do ano, todo mundo cravou que o Brasil ia crescer 0,8%, menos de 1%. Sim. Foi o número cravado por economistas, banqueiros, analistas de investimentos. Em agosto todo mundo reviu. O Brasil ia crescer 3%, ou seja, erramos quase 400%, 4 vezes em 8 meses. É um erro muito espaço muito curto, muito né, substancial num espaço muito curto. Né? Esse ano a previsão é que o Brasil cresça 1,2%, mas já tem gente falando que vai crescer 2,3%. Ou seja, nós vamos ter um ano bom novamente. E eu não estou falando de política, não estou falando de candidato A ou candidato B, eu estou falando de Brasil. Eu torço muito pelo Brasil. Acho que esse país aqui é um país que tem muitos problemas, e onde tem problemas, tem negócios. Agora, de dezembro para janeiro, nós vimos todas as montadoras comunicando investimentos no país, ou seja, 4 montadoras já prometeram investimentos de 21 bilhões de reais, 21 de bilhões. E grandes montadoras, né? E investimento direto na economia, não é investimento indireto, não é investimento especulativo, é investimento direto na economia. E o setor automobilístico é um ecossistema de negócio que movimenta muito. Assim como o mercado imobiliário movimenta muito, né? Eu tenho conversado com vários empresários do mercado imobiliário, também estou otimista, porque nós temos aí alguns indicadores que para nós são muito importantes, né? Taxa de desemprego, né? Porque quem compra imóvel está comprando esperança, se ele tem esperança e tem emprego, ele toma risco de dívida. Temos uma taxa de juros crescendo, o que é bom pro mercado. Temos aí um cenário de inflação também caindo, que dá poder de renda pro consumidor. Ou seja, tirando a questão do déficit de 230 milhões, né, que é um assunto que nós temos que atentar, eu acho que teremos aí um ano interessante. E tem muitos números que a gente não tem observado, né, e que estão mudando muito a dinâmica de consumo do país. O Brasil hoje tem aproximadamente 1,5 milhão de motoristas de aplicativo. Eles não têm emprego, mas eles têm renda. Tem renda. Ok, tem uma precarização, mas quase 85% desses motoristas de aplicativo, eles não querem mais voltar para o mercado formal de trabalho. Olha que interessante. 85% deles não querem mais voltar para o mercado formal de trabalho. A que você atribui essa negação de voltar para o mercado de trabalho? Flexibilidade. Com 2, certeza. A possibilidade de ele ter um bico paralelo. Sim. Entendeu? Ele é motorista de aplicativo, ele pode ser um corretor de imóveis, ele pode ser um entregador de moto, ele pode ser garçom no final de semana. Ele fala, aqui dessa forma eu consigo ganhar mais dinheiro porque eu tenho outras rendas, que não somente de motorista de aplicativo. Sim. E ele fala, eu não quero mais trabalhar em empresas com horários rígidos, com lideranças pouco inspiradoras. Então temos 400 mil aproximadamente motoristas, entregadores de aplicativos de comida. Recentemente, o nosso ministro da Fazenda veio a público e falou que ia tributar as empresas asiáticas, a Chain, a Shopee, a AliExpress. Milhares de brasileiros levantaram as mãos e falaram o seguinte, não, você não vai tributar. Nós vivemos de dropshipping. Sim. Não tem esse número, mas nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de pessoas que hoje estão vivendo com dropshipping, que são essas pessoas que fazem curadoria desses produtos de empresas asiáticas e revendem na sua rede de relacionamento, essa intermediação, e aí fazem trabalho nas redes sociais, WhatsApp, Telegram, e viram revendedores dessas empresas de produtos que muitas vezes nós, consumidores normais, não conseguimos fazer a curadoria, porque são milhões e milhões de SKUs. Tá? Então, você tem hoje o Brasil abriu aproximadamente 5 milhões de e-mails nos últimos 4 anos, 5 milhões de e-mails que foram abertos nos últimos 5 anos. Você tem assim um movimento do Brasil afora de liderança de empreendedorismo feminino. Isso muda substancialmente a forma de se fazer negócios. Totalmente. Substancialmente. Eu fui agora palestrar para 2 empresas
grandes que têm essas franquias de estética. E eu palestrei para uma empresa que estava com 250 mulheres e outra com 180 mulheres. Mulheres empreendedoras, fazendo negócios, montando suas franquias, algumas delas tendo várias franquias, né? Tudo isso movimenta a economia, porque a mulher com renda, ela movimenta a economia e de uma forma muito mais distribuída do que quando o dinheiro está concentrado no homem, né? E isso são números que Brasília não vê. Eu vou dar um exemplo. Outro número importante. Nos últimos 4 anos, nós colocamos no mercado aproximadamente 17 milhões de pessoas passaram a ter uma renda adicional. 17 milhões de brasileiros passaram a ter uma renda adicional que, por sua vez, volta para consumo. Então vamos lá. Nesses 4 anos, aproximadamente 4 milhões e meio de brasileiros se aposentaram. Eu sou um exemplo, eu me aposentei, né? Pelo INSS, recebo lá minha aposentadoria. Mais dinheiro. É mais dinheiro, eu vou consumir de alguma forma esse dinheiro. Então 4 milhões e meio aí. Aproximadamente 5 milhões de brasileiros passaram a ter um emprego formal. Lembra-se? Lá em 2020 nós estávamos com uma taxa de desemprego de 13, fechamos agora, fechamos dezembro de 2023 com 7,2. Então são 4 milhões e meio de brasileiros que passaram a ter carteira de trabalho assinada, portanto uma renda adicional. E aproximadamente 7 milhões a mais de brasileiros passaram a ter algum tipo de auxílio do governo. Auxílio emergencial, Bolsa Família e tal. Sim. Ou seja, são 17 milhões de brasileiros que passaram a ter uma renda adicional que, por sua vez, transfere isso para o consumo, né? Sem contar todas essas novas formas de trabalho que estão girando a economia. E que muitas vezes não aparecem nas planilhas de Excel do governo, dos analistas, né? Não. Esses movimentos de empreendedorismo feminino, Magno, eu viajei pelo Brasil afora, é simplesmente espetacular. Na próxima década, nós vamos ver um Brasil, sob o ponto de vista de negócio, completamente transformado. Essa questão dos MEIs, né, que é muito fácil você montar uma MEI, o governo conseguiu desburocratizar, né? Facilitar o processo. Olha como gera empreendedorismo, né? O emprego não é mais a única tua forma de renda. Cada vez mais jovens, né, não querem mais fazer carreiras em grandes empresas, né? Ou começam nas grandes empresas e depois querem empreender. Você vê muito em áreas de alta vulnerabilidade social, grandes movimentos de empreendedorismo. Isso é espetacular, porque esse aqui é um país que tem muita bucha. E onde tem bucha, tem negócios. Tem negócios. O governo só tem que facilitar. E o governo, ao longo dos anos, né, e passaram-se por vários governos, vem facilitando essas questões. Ainda temos muito a melhorar. Ainda o país é muito hostil com o empreendedor, mas eu vejo muitas mudanças. Tá, professor. E aí, pegando essa tua fala, quando a gente observa toda essa movimentação, né, de cenário de indicadores favoráveis. Que dão essa expectativa para o mercado, com esse cenário da nova economia, que é a relação dessa quantidade de milhões de pessoas com receitas adicionais, né, circulando no mercado, a bucha do governo, a bucha do processo, a bucha de tudo que existe no mercado como um todo, gerando oportunidade de negócios, o empreendedorismo feminino, ou seja, tem uma série de fatores, de movimentações aí, que aí eu queria te fazer uma pergunta, dada a sua experiência e a sua rodagem, não só de experiência, mas de continuidade, você que roda esse Brasil e vê e tem essa experiência junto às empresas. Como que você enxerga o empresário fazendo essa leitura? Você acha que o mercado corporativo está preparado, está se preparando para isso? Quais são agora as oportunidades? Como que você está enxergando isso? Porque tem gente que está se preparando, outras não. Como que você vê isso? Magno, é assim, nos próximos 4, 5 anos é desesperador o que vem pela frente no Brasil. É desesperador. De bom. Só que nós temos um problema. Nós não temos gente para tocar negócio no Brasil. A conta da educação está na mesa. Nós não temos gente preparada para tocar negócio com esse grau de complexidade. Porque, vamos pegar um exemplo aí de um varejo qualquer. Qual era a estratégia que perdurou por muitos anos no varejo? Comprar bem e vender bem. Sim. Hoje não é mais suficiente. Não. Você tem que conectar clientes, engajar clientes, reter clientes, ter fidelidade com clientes, ter omnicanalidade. Zerou. Só que para tudo isso, você precisa de profissionais com muito mais preparo, com muito mais habilidades, com muito mais competências. E essa turma não consegue atrair. Eu vou dar um exemplo, essa questão de marca empregadora, ela é séria. Já discutimos eu e você sobre isso, né? Como muitas empresas têm um problema seríssimo de contratar gente, porque não tem uma marca empregadora. Ele nunca se preocupou com a marca empregadora. Por quê? Nós vivíamos num país com 13%, 14% de taxa de desemprego, né? Falava, o indivíduo precisa do trabalho, né?
Ele precisa da empresa. Hoje não. Hoje a empresa precisa do talento e não o talento da empresa. E o talento escolhe. Você acha que existem ainda algumas empresas que estão com esse viés ainda da cultura do passado? Algumas não. Né? Você foi gentil na sua observação. Né? É que às vezes eu também tenho, eu caio nesses comentários, porque eu estou numa bolha, né? Estou aqui em São Paulo, Faria Lima e tal, mas agora viajando muito pelo Brasil, nos últimos 4 anos, viajei muito. Acho que nos últimos 3 anos viajei mais do que toda a minha carreira profissional. E eu tenho encontrado empresas maravilhosas, mas eu tenho encontrado empresas muito boas, que foram boas no passado, né? E elas não estão conseguindo se adaptar aos novos tempos, não conseguem acompanhar o ritmo das mudanças, porque muitas vezes os líderes não se prepararam para isso. Eu sou sócio da Startse. A Startse é uma grande edutech brasileira que desenvolve e forma profissionais seniors, né, para essa nova economia, né, prepara... Só te interrompendo, a gente vai estar lá na Startse, inclusive. Boa, na Startse lá com a turma lá, ótima. Vamos lá falar com o Júnior. Com o Júnior. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Boa, ótimo. Depois a gente vai tocar um pouco nesse assunto. Só te interromper, desculpa. Muito. Então, o maior desafio nosso é convencer um adulto a sentar numa sala de aula. O adulto não quer sentar na sala de aula porque ele acha que ele sabe tudo. Só que é o seguinte, Magno, ele está usando mapas antigos para caminhos novos. Ele não atentou para essas novas competências. Então, é um desafio que nós temos que convencer um adulto. O cara que está ainda com o mapa das 4 rodas. O mapa das 4 rodas, exatamente. Ele ainda fala, eu sou ex-aluno. Não existe mais a expressão ex-aluno. Essa expressão não existe mais. Você tem que ter um coração de estagiário. Porque educação hoje não é mais prioridade. Educação é premissa. Quando você sobe numa aeronave, a educação é prioridade ou é premissa? Ela é premissa. Você nem sobe numa aeronave se não tiver segurança. Hoje, se você não estiver aprendendo, não tiver coração de estagiário, não estiver se atirando a novas experiências, a novos cursos, a novos conhecimentos, você vai ficar pelo caminho. Vai ver as Por isso que eu sempre falo, não façam cursos longos e estáticos. Façam cursos rápidos e frequentes. Né? E a Startse é uma empresa da nova economia que você não vai fazer um curso de 2 anos, de 1 ano e meio. Você vai fazer cursos rápidos e frequentes, vai se atualizar muito rapidamente, vai participar de comunidades, nessas comunidades você vai conectar com pessoas, porque hoje o conhecimento não está mais na academia, o conhecimento está no mercado, né? Cada vez mais a importância das conversas inesperadas, cada vez mais as conversas inesperadas, o conhecimento cada vez mais específico, mais granulado, que você vai ter que conhecer pessoas que vão te ajudar nesses conhecimentos específicos, granulados, tá? Profissões novas que emergem. E aí, pegando um gancho também, pegando um gancho dessa tua fala, a gente falou das empresas se preparando. Obviamente que as empresas, elas são formadas por pessoas. Por pessoas. Nesse sentido, para quem está nos assistindo em casa, porque é legal do Constrói em Valor que a gente conversa com um público diversificado, porque também como nós estamos nas plataformas, então a gente está conversando com o público do Spotify, com o público do YouTube, com o público da TV. E aí o que acontece? O comportamento sobre o profissional da nova economia. Aí quando você diz aí sobre o aprendizado contínuo, né? Lifelong learning, onde as pessoas precisam... esses dias, só fazendo um rápido parênteses aqui, eu vi uma história de um cara que, quando foi apresentado para ele que ele tinha que estudar mais, ele falou, não, eu me formei. E quando você se formou? Em 1990 e alguma coisa. E aí, me dá uma foto. Pediu uma foto dele da época, né? E ele falou assim, você se vestiria dessa forma como você está aqui na sua foto? Nossa, como eu estava feio, olha a minha roupa. Eu falei assim, essa é a sua formação. Ela serve o quê de lá de trás para hoje? Qual que é, assim, a sua percepção, e talvez até mesmo, por que não dizer, a tua dica de uma pessoa experiente de mercado, sobre comportamento do profissional, do executivo, seja ele que está começando a sua carreira ou para aquele, como você bem disse, né? O cara acha que porque já estudou, pode parar, já consolidei. Tem esse comportamento, se não se preparar, não acompanha. Você fez uma apresentação minha, né? Você começou a minha apresentação, o professor Buzarelli, experiente executivo do mercado imobiliário, professor das melhores escolas de negócio do Brasil, morei na China, morei nos Estados Unidos, enfim, você relatou a minha experiência. E eu sempre conto essa história, eu estive no Vale do Silício em 2016, fui com uma missão de negócios, e eu assisti uma entrevista de um headhunter que estava contratando um executivo para uma operação no Vale do Silício. Veio esse executivo e começou a narrar a experiência dele. Falou, eu tenho 36 anos de carreira, trabalho no mercado automobilístico, mercado farmacêutico, conheço o mercado latino-americano, conheço toda a mídia americana, todo o broadcast americano. O headhunter chegou, bateu nas costas dele e falou, parabéns, a tua experiência é muito boa, mas a tua experiência é antiga.
né? E aquilo me incomodou muito. A minha experiência é muito boa, mas é uma experiência antiga. Ou seja, eu sou um profissional em refundação, né? Eu estou me refundando em todas as minhas competências, tanto técnicas, né, como as minhas competências socioemocionais, né? Ao longo da minha carreira, eu fui formado pelo PCC. O PCC formou o meu caráter, o meu jeito de liderar, que é planejamento, comando e controle, né? Hoje não tem mais planejamento, comando e controle. Planejamento, comando e controle. Não existe mais. Eu não consigo mais liderar times, grupos com as técnicas do PCC, né? A pergunta que eu mais falo para os times que eu lidero é: socorro, por favor, me ajude, né? Então, uma das principais competências é você entender que você tem que saber usar 3 verbos assim no estado da arte: cocriar, colaborar e cooperar. Não tem mais silêncio, gênio pensando. A inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Por isso que nós temos que sair do nosso ego, e entrar cada vez mais pro eco. Se você não tiver cabeça de eco, você não prospera. Que é a liderança que, né? Cocriar, colaborar e cooperar. Eu cito muito nas minhas palestras o exemplo de uma empresa que eu era conselheiro e me ligaram para que eu fosse um dia antes da minha reunião de conselho e olhasse para o negócio deles, que eles achavam que tinha um valor travado na mesa. Falou: Buzzarello, você pode vir um dia antes, senta aqui com o nosso time e vê se você realmente consegue destravar valor. Nós achamos que tem valor travado, você pela tua experiência, conhece muito de inovação, tecnologia, marketing, novos comportamentos, modelos de negócio e tal. Acho que você vai enxergar valor aí. Fui um dia antes, vi o negócio, de fato, eu vi que tinha muito valor travado, pedi uma semana, falou: em uma semana eu devolvo para vocês as possibilidades. Liguei uma semana depois para o presidente e falei: ó, eu consigo passar o negócio de vocês de 3 para 70 milhões em 4 anos. O presidente falou: Buzzarello, era isso que eu queria ouvir. Vem para Maringá, senta aqui com nossos diretores, nós queremos conversar com você. Vamos começar... Isso uma semana depois. Uma semana depois. Vamos começar rapidamente a promover essa mudança. Aí eu fui para a cidade, estava a pessoa me esperando, o presidente, 8 diretores. Ele falou: Buzzarello, muito obrigado por você ter nos alertado sobre esses negócios que estavam travados. Estou aqui com toda a diretoria, eles vão te dar todo o apoio, estou aqui com a área jurídica e não vão te pagar 250 mil reais. Eu falei: não, eu não vou trabalhar por 250 milhões. Sair de 3 para 70 milhões? De 3 para 70 milhões por 250 mil reais. Ele falou: não, eu não vou trabalhar por 250 mil reais, né? Eu quero ser sócio nesse negócio. Não quero que você vá na junta comercial e me coloque como sócio. Eu quero ser sócio nesse incremento. E ele ficou indignado. Por quê, Magnum? Porque quem não aprende a dividir não vai encontrar pessoas que vão ajudar a multiplicar. O que você prefere? Ter 100% da Metalúrgica Nacional de Fátima, 1% da Amazon? 1% da Amazon. Mas esse empresário, como tantos outros, eles não conseguem compreender que para avançar nos negócios, eles vão ter que dividir. Porque eu não vou colocar o meu talento das pessoas que estão me ouvindo num projeto como esse para trabalhar para hora homem, né? Eu quero estar no sucesso. E ele não entende, porque ele se incomodou que eu poderia ganhar 6 milhões, mas eu não vou ganhar 6 milhões. Tem toda uma equipe por trás que vai estar... Olhou muito mais do que você ia ganhar. Ele está muito preocupado com o que eu ia ganhar do que com o que ele ia ganhar. Isso é mais comum do que você imagina, mas muito comum. Isso é recorrente. Isso é recorrente. Por isso que tem muita empresa que vai travar, porque ela não entendeu que ela não tem mais as competências dentro de casa. No passado ela tinha as competências de casa. Como eu falei, o varejo compra bem, vende bem. Tinha lá 2 ou 3 compradores que comprava bem, vendia bem, batia em fornecedor, porrada em fornecedor, colocava o fornecedor numa sala fechada, mandava esperar 3 ou 4 horas para deixar ele fragilizado e fazer bons negócios. Essas práticas eram muito comuns, viu? Isso fica muito evidenciado que você está dizendo, que por exemplo, vamos dizer assim, o pessoal mais jovem que está empreendendo, né? Sim. Com essa cabeça disruptiva, com essa mentalidade de partnership, né? Ou seja, dividindo para multiplicar, né? E enquanto o empresário mais clássico é aquele cara que está pagando para alguém para trabalhar para multiplicar o seu negócio. Que não vai existir mais. Esse tipo de business, esse pessoal foi muito bem até aqui. Foi muito, muito, muito bem até aqui. Daqui para frente, eu posso lhes garantir, a gente vai ver muita empresa ficando pelo caminho. Muita empresa ficando pelo caminho. Né? Porque são empresas que têm um senso extrativista. Sim. Eu também fui conhecido de uma empresa numa outra cidade no Brasil, e não vou nem citar a cidade, porque senão eu vou... Mas enfim, chega lá no estacionamento, tem 450 carros no estacionamento.
448 Corsa 1.0 sem direção, sem trava e sem ar-condicionado e 2 Audis blindados. Dá mais, né? Ele foi muito bem até aqui. Para ele crescer, ele vai ter que ter mais gente talentosa. Tem um meme na internet, desculpa te interromper, que eu vi esses dias, que o rapaz ele fala assim, ó, foi chamado para uma fila aqui, porque a empresa parece que faturou mais e o dono ia dar alguma coisa para nós. E aí pediram para fazer uma fila. E no final ele estava com um bombom na mão e ele xingou o dono da empresa. Ou seja, as pessoas, elas são, entre aspas, dizendo, né, cobradas para entregar um resultado de alto nível cada vez mais, mas elas começaram a enxergar outras questões. Falaram, poxa, eu estou ajudando essa empresa a prosperar, não estou recebendo nada por isso, né? Isso. Por isso que elas estão empreendendo, por isso que o cara do aplicativo está querendo ficar, não, eu vou fazer, durante o dia eu faço Uber, à noite eu faço motoboy para entregar comida, eu ganho mais do que eu ficar trabalhando. Sim. E aí eu quero chamar esse ponto para explicar, por exemplo, você que atua muito como executivo do mercado imobiliário, hoje as grandes incorporadoras e consultoras estão enfrentando um grande desafio, que é justamente a mão de obra. E vai se intensificar e vai ser um baita de um problema que nós teremos no mercado. Porque ela está envelhecendo e o jovem não quer mais ir, por quê? Porque compensa. E as empresas estão sofrendo com isso, por quê? Porque cada vez mais a mão de obra ficando escassa e o que vem não é qualificado, mas não quer. E então o mercado imobiliário está sofrendo com isso e acho que é um desafio para enfrentar, para suprir, né, esse momento que a gente enxerga de oportunidade. Então, como que você enxerga? Como que a empresa... Vários setores da economia vão enfrentar problemas seríssimos com mão de obra de base. Sim. Porque esse indivíduo prefere ser motorista de aplicativo, ele aluga uma moto por R$170 por semana, tudo incluso, seguro, manutenção, carregamento elétrico da moto e IPVA, e ele fatura R$1.200. E ele paga R$170 e nem precisa comprar uma moto, ele aluga a moto por R$170, porque é um novo modelo de negócio que tá surgindo. O Mercado Livre virou um grande hub de empreendedores, né? Pessoas que estão fazendo sua vida no Mercado Livre. Então, hoje, um operário de obra que sabe ler e escrever, ele pode se tornar um motorista de aplicativo, pode ser um entregador, concorda? Ele só precisa saber ler o Waze, porque ele precisa trabalhar com o Waze. Né? Porque tem outras possibilidades de trabalho que não somente a da construção civil. Então, você tem uma dificuldade enorme hoje, de encontrar bons operários. Quer ver um outro setor nosso que está sofrendo muito. Você não acha corretor para imobiliária. Sim. O imobiliário não consegue contratar mais corretor. Não. Porque o corretor bom, ele virou o empreendedor. Né? Ele tem lá a sua landing page, ele tem lá as suas redes sociais, tráfego, ele trabalha, fala, eu vou trabalhar 4 ruas aqui em São Paulo. Eu conheci um corretor aqui no meu bairro, que ele trabalha 5 ruas do bairro de Pinheiros. 5 ruas do bairro de Pinheiros. Aí eu conheci um outro corretor que montou ele sozinho, a P11. Ele só vende apartamento do primeiro andar. Ele se especializou em primeiro andar. O negócio dele é primeiro andar. Ah, eu quero comprar um apartamento de pia no 8º andar. Não. Eu tenho os melhores primeiros andares de prédios na cidade de São Paulo. Uau! Então, por quê? Porque as redes sociais estão empoderando muita gente. Né? E quem estudar, quem for um pouco além do combinado e entender um pouco de todas essas engrenagens de redes sociais, não vai mais ser corretor de uma imobiliária pequena, média ou grande. Ele vai ser, né? Porque quando ele trabalha para a imobiliária fica com 5%, 4%, ele fica com 1,2%. Eu vou vender direto e vou ganhar 4%. Né? São todos conteudistas agora. Sim, né? Sim, a gente vê que hoje, se a operação imobiliária não remunerar bem tiver escalabilidade e volume para manter o bom profissional, ele não fica mesmo, porque não é nem um pouco vantajoso para ele ficar lá 10 horas, 8, 10 horas por dia dentro de um plantão de vendas para vender ao final do mês duas vendas. Ele fala, não, 2 vendas eu faço de casa. Total. Quantas vezes eu vi corretores entrando num final de semana, chega às 7 horas da manhã no plantão de vendas, fica até 8 horas da noite, ele virou só uma vez. Às vezes nem atende nenhum cliente. Ele fala, não, isso é um trabalho de casa. Né? Exato. Mas para isso ele tem que ter de CRM, coisa que corretor ainda em 2024 reluta em usar um CRM. Né? Ele não sabe usar um Instagram, não sabe usar um TikTok, tem dificuldades em fazer um texto bacana com WhatsApp para mandar para os seus clientes. Né? Então, esse indivíduo que não avançou na sua jornada educacional, ele tem que ficar refém de uma imobiliária, concorda? Porque a imobiliária coloca todo dia leads para ele trabalhar.
mas ele vai ganhar 1,2 de comissão. O corretor e a corretora que buscaram um pouco de conhecimento, se letraram nesses assuntos digitais, ele trabalha de forma independente e ele não vai ganhar 1,2 de comissão, ele vai ganhar 4% de comissão. Sim. E eu conheci você vai para Goiânia, vai para Balneário Camboriú, Santa Catarina, eu conheci centenas de corretores milionários, corretores milionários. Ele, um assistente de casa trabalhando, uma estrutura de 2 pessoas, porque como ele trabalha muito, ele tem muito questões aí administrativas, então ele tem uma estrutura de 1 ou 2 pessoas. E eu conheci muitas corretoras ricas, faturando aí 2, 3 milhões por ano. E o cara mais ou menos que quer trabalhar, não quero trabalhar muito, ganha tranquilamente. Trabalha 6 horas por dia. Trabalha sem grandes esforços, quer levar uma vida com mais... estagiário com alta remuneração. Quer levar uma vida com mais propósito, faturando 500, 600 mil reais. Ou seja, nós estamos virando uma nação de empreendedores, cada um no seu contexto, concorda? Sim. O motorista de aplicativo é empreendedor, o indivíduo que vende no Mercado Livre é empreendedor, um indivíduo que faz dropshipping na internet é um empreendedor, né? A mulher que largou tudo para ser design de sobrancelha. Sim. Hoje é um grande negócio, né? Pessoas que se especializaram em fazer design de sobrancelha, pessoas que se organizaram para fazer personal organizer, né? Para organizar a casa das pessoas, porque as pessoas estão trabalhando muito, né? Mulher trabalhando, homem trabalhando. A minha esposa pegou e falou assim, vou levar as crianças para fazer trança. Trança, eu tenho 3 meninos. Isso. Eu falei, trança? Eu falei, trança? Eu sou acostumado a literalmente... a trança convencional, né? E aí eu falei, como assim? Aí elas foram. Ela me mandou uma mensagem, segue o Pix da trança. Eu falei, mas que trança é essa? Entendeu? Então você vê que cada vez mais surgindo oportunidades para pessoas empreendendo, uma pessoa dentro de casa, a pessoa dentro da casa dela fazendo trança, ganhando lá R$200 por dia. Exatamente. Aí eu fiz a conta, peraí, R$200 por dia na semana. Eu falei, no mês? Eu falei, peraí, uma pessoa então, na sua casa, fazendo trança, ela ganha mais muitas vezes do que... E agora... Vou dar o exemplo do meu filho. Uma startup foi na universidade onde ele estuda e falou o seguinte, colocou para os alunos o seguinte desafio, vocês querem alugar parte do quarto de vocês para fazer logística? Nós identificamos, por exemplo, que no bairro de Pinheiros tem um consumo exagerado de pilha, soro fisiológico e capinha de celular. Você não quer fazer um depósito do teu quarto, pega 2 metros do teu quarto, deixa aí e à medida que for vendendo, você entrega para o entregador, sem distribuição. E tem mais, se você quiser entregar, eu te pago também para entrega. Meu filho fez o primeiro teste no mês, R$750. Ele fez ele ganhou pelo armazenamento e ele fez a entrega. Fez a entrega em 4, 5 quarteirões, tudo a pé. R$750? Mas isso é uma fonte de renda que pode ser para ele, para um casal recém-casado, enfim, é renda. Se você tem fome, é renda. Tá? Então, esse é um Brasil novo que Brasília não enxerga, que a Faria Lima não enxerga, né? E que eu, viajando muito pelo Brasil agora, tenho visto tanta gente interessante. Nós somos aqui no estúdio. Olha o que as redes sociais movimentaram, né? O pessoal que faz postagem, que faz conteúdo, que edita vídeo, que corta vídeo, que cria cenários. Isso aqui cria um mundo de pessoas empreendedoras. Hoje, olha que interessante, o Brasil tem 10 milhões, Magno. 10 milhões de influencers. 10 milhões de influencers. Desses 10 milhões, 2 milhões e 600 vivem como influencers com um salário médio de R$2.800. Ou seja, 2,8% da população economicamente ativa do Brasil hoje vive como influencer. Então você falou aí 10 milhões, olha só que interessante, 10 milhões de influencers. E eu sou influencer. Uma situação, R$2.800 como média de renda, de média. Né, de um percentual desse povo. E aí você falou aí da questão do seu filho. Seu filho tem quantos anos? Eu tenho 2 filhos, um de 20 e um de 18. Tá, vamos lá. Pensa comigo, aí você falou que, né, fome. Fome. Para essa geração atual, porque tem um mundo de oportunidades. Você acha que essa geração ela está aproveitando Não. Essa oportunidade? Porque eu vou remeter, eu tenho 42 anos. Eu com 22 anos atrás, com 20 anos de idade, aonde que eu ia arrumar emprego? Ou vamos pegar menos, quando eu comecei ali, trabalhei de office boy, trabalhei em mercadinho de bairro quando não era menor de idade, trabalhei em oficina, funilaria. Eram as oportunidades que a gente tinha. Sim. Quando não Sim. tinha. Não tinha essa. Não tinha essa. Quando eu olho hoje essa geração, vendo, meu Deus, quanta oportunidade.
Mas você acha que está faltando fome? Porque a faca e o queijo está aí, né? Sim. A pergunta que eu vou deixar aqui para a audiência. Como gerar fome para quem tem tudo? Esse é o maior desafio para quem tem pais, quem tem filhos como nós. Como gerar fome para quem tem tudo? Não é Há exceções. Às vezes eu encontro pais que falam, puxa, o meu filho fala parabéns, agradeça a Deus por você ter tido a sorte, porque essa geração que está chegando não tem a fome que nós tínhamos, né? Porque é uma geração que tem tudo. E quando eu falo tudo, não é um material, né? É assim, as possibilidades, né? Como eu falei, meu filho pode ganhar dinheiro fazendo logística da casa, ou vai fazer um estágio numa empresa A, empresa B, se não deu certo, vai fazer aqui, vai dar uma aula de inglês. A renda para eles é muito fácil, claro. Eu estou falando de um recorte de pessoas muito privilegiadas. Eu tenho essa consciência que eu sou uma pessoa privilegiada e pude proporcionar isso para os meus filhos, né? Mas mesmo hoje, pessoas de segmentos mais vulneráveis, se você tiver fome, você se destaca rapidamente. Sim. De todos, porque hoje, se você estiver lendo, estudando, você se destaca rapidamente. Tem muita coisa disponível. Tem muita coisa disponível para todo mundo, de graça. Na dúvida, vai lá, aluga uma moto por R$170 por semana e sai fazendo entrega de moto e faz uma renda, depois faz um outro bico e assim você vai prosperar na vida. O que precisa é fome. Aqui falava a Adélia Prado, a nossa grande poetisa mineira. Ela falava assim, não quero faca, não quero queijo, eu quero fome. E isso eu vejo que está faltando. Está faltando. Porque a partir do momento que não tem essa predisposição, naturalmente, né, fica tudo querendo literalmente na mão, né? A pessoa vai lá e quer, eu quero essa oportunidade. Então, é interessante falar com você que está em casa, está assistindo, ou de repente que tem alguém, né? Eu acho que é um desafio para os educadores, para os pais, para como gerar fome para quem tem tudo. Para quem tem tudo. Então, às vezes a pessoa tem grandes oportunidades. Eu falo isso porque quando eu vejo adolescentes ou, poxa, eu não tenho nada para fazer, não tenho oportunidade. Não tem oportunidade, né? Hoje existem vários meios para que essas oportunidades possam ser disseminadas, elas são disseminadas em tudo isso. Professor... Sucesso não aceita preguiça, né, Mário? Sucesso não aceita preguiça. A oportunidade, ela está aí, mas literalmente, né? O sucesso, ele não cai. Não. Né? Ele não por exemplo, você pega, como você disse, os influenciadores que vivem com R$2.800, né? Ninguém vai bombar. Tem gente que acha que ser influenciador vai ganhar 1 milhão de seguidores e vai ganhar muito dinheiro. Não, tem muita gente aí que para fazer os 2.800 rala pra caramba porque está aproveitando a oportunidade, porque está... Mas eu vou te dar um exemplo de quem é esse R$2.800. Há umas 2, 3 semanas eu tive uma dúvida numa planilha Excel. Eu tinha que criar uma senha numa planilha Excel. Eu não sabia como criar uma senha numa planilha Excel, uma planilha com informações muito confidenciais. Eu fui lá no YouTube, digitei como criar senha no Excel. E apareceu uma pessoa de Tocantins, com 150 mil seguidores. Esse indivíduo é remunerado pelo YouTube. O YouTube paga pelo número de views, porque ele é um gerador de conteúdo. Só que é o seguinte, Magno, ele gravou esse vídeo e ele está ganhando R$2.800 dormindo. Dormindo. Ele gravou, ele deve ter tido um trabalho para gravar vários vídeos, né? Ele tem lá mais de 300 dicas de Excel. Mas depois que ele gravou tudo, ele está ganhando dinheiro em outro lugar, fazendo outra coisa, concorda? Então, ele ganha R$2.800 e ele não é um influenciador, ele cria lá um conteúdo que é um conteúdo de impacto social, ele tem uma utilidade pública, como é o meu caso, mas ele não é uma pessoa midiática. Ele não está fazendo grandes movimentações sociais. Ele tem lá seus 150, 160 mil seguidores que curtem o conteúdo dele e que o YouTube vende lá dentro publicidade para quem vai buscar o conteúdo dele e ele é remunerado por isso. Deve ter consumido 1 ano para fazer todos esses conteúdos ou menos, né? E depois ele ganha dinheiro dormindo e certamente como ele é empreendedor, ele vai buscar outra dor, né? Como criar senhas para pendrives. Eu tenho um pendrive, como é que eu faço para criar uma senha num pendrive se alguém amanhã me roubar o pendrive e vai acessar os meus dados? Então, o que mais tem nesse país hoje são oportunidades. O que a gente menos tem é fome. Porque todo mundo quer as glórias do pódio, mas ninguém quer a fadiga do treino. Ninguém quer fadigar. Acha bonito. Acha bonito. Não. A glória do pódio é bonita, né? Eu queria ter sempre falo para meus filhos, eu queria ter a idade deles começando a minha carreira. Porque como você falou, no nosso começo de carreira, nós não tínhamos alternativa, não tinha emprego, não tinha possibilidades. As empresas, eu era um modelo gerontocrático, né? Lembra?
Moria o presidente, o diretor virava presidente, o gerente diretor, o coordenador, o supervisor, o coordenador, o estagiário auxiliar, o auxiliar analista, porque era o modelo gerontocrático, né? Tempo de casa, né? Hoje não. Hoje você não tem gente para tocar negócio. Esse é o grande desafio do Brasil. Nós não temos gente nos próximos 4, 5 anos. Se o Brasil crescer 3 ou 4% ao ano, será um caos. Um caos em todas as bases, desde presidentes, CEOs, diretores, até operário de obra. Agora me diz uma coisa, sobre ainda nesse viés, sobre mão de obra. Há um desafio aí muito grande para as empresas, principalmente as grandes, relacionado ao método de trabalho. Porque quando você diz que o cara do Uber, o cara do aplicativo, ele não quer mais ir para o trabalho convencional, as empresas precisam de um profissional e aquela empresa tradicional, que precisa daquela pessoa das 8 às 5, das 8 às 6, passa a ter uma dificuldade em encontrar esse tipo de profissional para trabalhar. Marca empregadora. O RH tem um grande desafio pela frente de como atrair bons talentos, né, para vir produzir e entregar esse resultado. Porque há aí um cenário de crescimento, de oportunidade para as empresas. E elas precisam de mão de obra, tanto a primária, que é aquela de base, né? Como encontrar essa pessoa? Como que você enxerga aí nessas suas rodagens em relação às empresas? Como que você vê as empresas? Porque tem umas que obviamente estão se adaptando. Home office, híbrido, a alongada a jornada menor, né? Inclusive há discussões aí no meio do governo, né? Sobre a questão da jornada diminuída. Enfim, como que você vê as empresas se moldando para esse cenário, visto que as pessoas não querem mais ficar de modo fixo, né, na operação? Em negócios, toda a generalização é burra. Então tem que tomar cuidado com as generalizações. Mas vamos a fatos. Pessoas talentosas querem ter essa flexibilidade. Né? Então, vão querer fazer um dia de home office, ou vão falar assim, olha, no dia do meu rodízio eu quero chegar às 10. Né? Poucas empresas acordaram. Eu vivo nessa bolha dessas empresas que sabem a importância da marca empregadora. Né? Então, para você convencer o indivíduo a trabalhar com você das 8 às 18 horas, você também tem que ter alguns atributos para que ele fique com você. Então, eu vou te dar um exemplo, coisas bem simples, muito simples. O indivíduo entra numa startup aqui em São Paulo, quando ele é contratado, a empresa já fala para ele, aqui está a escala de feriados que você pode fazer ponte. Então é o seguinte, agora em 2024 nós vamos ter 8 feriados, ou de terça ou de quinta. Você pode escolher desses 8, pode escolher 5, que você emenda. Parece uma coisa boa, mas é um baita de um benefício, porque você precisa se programar hoje para fazer uma viagem, concorda? Para comprar uma passagem, para hospedagem de hotel, enfim, você tem que se organizar. E tem empresa, Magno, 2024, que fala, o feriado é na sexta, ela fala na terça-feira, nós vamos esticar o feriado. Pô, mas como é que eu vou me organizar, fazer uma viagem, comprar uma passagem, se você me fala 48 horas? Isso eu já dava tudo preparado. Isso é um benefício simples, mas muito eficiente. Muita gente jovem, que às vezes as empresas não podem dar um plano de saúde porque custa caro, dá um plano PET. Por R$90 você dá um plano PET. Hoje grande parte das pessoas hoje tem. Eu estou falando hoje de uma população, não parte, não vamos falar, eu vou falar esse número. O Brasil estima-se que tenhamos 50 milhões de PETs. Né? Então, 50 milhões de lares têm um PET. Então, estamos falando aí de uma porcentagem considerável. Então, cada vez mais as empresas terão que saber personalizar os seus benefícios e entender os seus funcionários um a um. Por isso que nasceram uma série de empresas para concorrer com os vales refeições, a TIC, a VR, né? Eram empresas que detinham por um monopólio. Hoje você tem iFood, que tem todo um programa de benefícios. Você tem a Caju, que é uma outra startup também, que faz o que? Elas oferecem serviços e benefícios personalizados. Entendeu? Sim. Porque eu sou casado, 2 filhos, 18 e 20 anos. Eu tenho necessidades diferentes de quem é solteiro. Sim. Quem é solteiro ele não valoriza tanto um plano de saúde como quem é casado e que tem 2 filhos e que tem 40 a mais. Então, olha como essas empresas enxergaram um problema
e se tornaram empresas relevantes hoje na área de benefícios para funcionários. Eu acho que daí então o que falta, professor, não é falta não, né? Eu acho que a oportunidade que existe aí para as empresas, ela sair um pouco do tradicionalismo olhar que antes ela tinha do que era benefício, para promover outros tipos de benefícios baseados nos novos comportamentos das pessoas, claro, e a realidade que elas estão vivendo hoje, para reter esses talentos. Porque, vamos lá, tem muita gente que interessa pelo trabalho convencional, das 8 às 18. Sim. Mas ela quer ter a reciprocidade pelo aquilo, olha, estou dispondo do meu tempo das 8 às 18. O que eu recebo em troca? Né? Porque tem empresas que ainda acham que o benefício é o vale-transporte e o convênio médico. Ainda não, é a maioria. Tá, a maioria. Novamente, eu tomo cuidado para não ficar na minha bolha, porque eu convivo com essas empresas que têm pacotes de benefícios interessantes, pacotes personalizados, que têm uma visão mais de partnership com seus colaboradores, né? Mas isso aqui é uma minoria. É uma minoria. É uma minoria, né? Líder, cuide bem dos seus liderados, que eles cuidarão bem da sua empresa. Muito forte isso. Cuide bem dos seus colaboradores e colaboradoras, que eles e elas cuidarão bem da sua empresa. Né? Mas esse é um empresário que não evoluiu. Ele não entendeu esses novos tempos. Eu fiz economia e larguei economia. Fiz 2 anos de economia lá no início da minha carreira. Eu estudei Karl Marx I, Karl Marx II e Karl Marx III. Eu falei, basta, não vou fazer economia. Mas o Marx falava o seguinte: o proletariado vai tomar o poder. E o proletariado está tomando o poder. Está tomando o poder. Tá? Sim. E olha que nós vivemos num país com grandes gaps de educação. Né? Mas para quem minimamente tem um grau de educação mínimo hoje, as empresas são reféns dos talentos. Sim. Né? Então eu citei aquele exemplo lá da empresa que eu propus passar o negócio de 3 para 70 milhões em 4 anos, e ela não aceitou. Ela está refém do sobrinho. O sobrinho começou a operar, passou de 3 para 3.500. Entendeu? Falando em sobrinho, tem uma história que você conta muito, que eu queria que o pessoal de casa escutasse, do seu sobrinho, aquela história do sobrinho, porque acho que isso tem muito a ver, muito a ver hoje, com aquela dica que você deu agora há pouco sobre, lógico, tem momentos e momentos da pessoa começando a sua carreira, o que ela estudar e tudo mais, mas conta aquela história pra gente, daquela analogia sobre o teu sobrinho, porque isso é muito... As escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. A escola é mais o único lugar que você aprende e as empresas é mais o único lugar que você trabalha. Eu tenho um sobrinho de 9 anos, ele fez um curso de Marketing Cloud na Salesforce. A Salesforce é essa grande empresa multinacional americana de CRM, de bancos de dados, de analytics, etc. Que patrocina a Fórmula 1, que está aqui na Band. Sim. Ele foi lá, fez um curso de Marketing Cloud, pagou R$ 2.500, 48 horas, um curso online. Concluiu o curso, foi no LinkedIn, colocou Marketing Cloud Certificate. 15 dias depois ele conseguiu um emprego, R$ 9.000 mês. Ele não vale 1.400, tá? Eu acho que o meu sobrinho não vale 1.400 reais, mas ele conseguiu um emprego de R$ 9.000. Por conta desse certificado? Por conta do certificado de um curso que ele fez na Salesforce. Ele não estudou numa escola de ponta, numa escola renomada, numa faculdade, numa universidade. Empresa. Ele fez um curso numa empresa. Então o curso que ele fez na empresa vale muito mais do que os 4 anos de faculdade. Tá? Por quê? No passado, olha, os meus pais foram contratados pelos braços. Eu fiz a minha carreira e sempre fui contratado pela minha cabeça. O meu sobrinho e os meus filhos, eles serão cada vez mais contratados pelo coração. Porque não tem tu. Ok, mas se você tiver vontade, proatividade e fome, eu te contrato. Por que essa empresa contratou meu sobrinho? Porque ela viu nele fome. Porque com 19 anos ele foi lá, fez um curso de Marketing Cloud, pagou R$ 2.500, 48 horas. Ele não tem o conhecimento ideal, mas ele vai sentar próximo do Magno. O Magno é um bom gestor, em 6, 7 meses você formou ele. Porque ele tem um atributo muito importante: fome. Fome. E igual a Salesforce, tem várias empresas que hoje estão formando profissionais. Agora eu vi uma matéria recente que a Drogarraia Drogasil montou uma graduação de farmácia, porque eles estão se tornando uma empresa de bem-estar e saúde. Não tem gente, não tem universidade que forma, foram lá e criaram, eles formaram, né? E cada vez mais empresas estão virando escolas. Sim. E as escolas estão virando empresas, porque as escolas não conseguem formar esse profissional que o mercado precisa. Não que a gente está aqui trazendo nenhuma crítica do ponto de vista, né? Não vai estudar, não vai fazer. Pelo contrário, por isso que eu disse aqui, depende do momento da carreira. Mas, mesmo que você esteja fazendo aí uma graduação que é importante também, né? Total.
Professor, você se tornou doutor, mestre, porque você fez uma graduação, né? Eu sou pós-graduado, estou fazendo um MBA, estou fazendo... Mas porque eu tenho uma graduação. Mas é olhar também para o que as empresas se tornaram, sim, né? Escolas, sim, literalmente, sim. Escolas, que dão esse nível de upgrade e já, né? Seu sobrinho de 19 anos ganhando R$8.000, quando hoje, na verdade, tem gente que fala, não, você vai estudar convencionalmente para daqui a 4 anos se formar, sair de estagiário para ganhar 3 mil. Enquanto você está absolutamente fez 48 horas numa empresa que entregou para ele e que tem essa propriedade de causa também, não é? Foi só o certificado. Mas aí você disse uma coisa importante, né? O que a empresa enxerga é o coração. O coração, ela contratou. É o famoso fit cultural, que as empresas às vezes esquecem de olhar, né? Porque eu sempre falo, né? Eu sempre falo, não, todo mundo de RH, principalmente o pessoal aí de RH sempre fala, porque é o seguinte, habilidades técnicas você desenvolve. Sim. Habilidades comportamentais, aí já é um pouco mais diferente, né? Porque daí já está muito relacionada com o indivíduo e não com a habilidade. Ele foi lá desenvolver uma habilidade. E se está com o coração, né? É a fome ideal, né? É a fome. É a fome ideal. As empresas contratam pelo LinkedIn, depois demitem pelo Facebook. Hoje, qualquer pessoa que fizer algo comum, de forma incomum, vai se destacar rapidamente. Vai se destacar rapidamente. Vai se destacar rapidamente. Eu treino numa academia aqui em São Paulo, muito interessante, uma academia bastante conhecida. E quando eu vou para a academia, tem sempre lá o pessoal do vestiário. Então eu chego lá com a minha malinha e dou para ele coloca lá numa caixa, Buzarella, está aqui na caixa 72, está aqui no box 38 e tal, né? E essas duas pessoas, elas recebem todos os alunos assim, com gentileza, com um sorriso, e lembra o nome da pessoa, e como vai, Buzarella, tudo bem, veio treinar hoje, bacana, parabéns, a coisa está aqui no 32, está aqui a tua toalha, está isso. E eles atendem na média de 1.000 alunos por dia que passam por lá, e eles estão sempre sorrindo, sempre felizes, sempre... E fazem uma atividade monótona, teoricamente monótona, mas a atividade de pegar a mala, colocar no box e tal. No final do ano, eles deixam a caixinha deles. Só de caixinha, eles ganharam o equivalente a 5 salários de bônus. Uau. 5 salários de bônus, mano. Porque todo mundo dá uma caixinha com o maior prazer. Por quê? Eles estão fazendo uma coisa comum de uma forma incomum. Entendeu? Eles estão fazendo uma coisa muito comum, mas de forma incomum. E todo mundo que passa lá são pessoas privilegiadas. Não tem como você chegar no final do ano e não deixar uma caixinha generosa. E eles agradecem muito e todo mundo dá com prazer. Porque eles fazem uma coisa comum, uma coisa muito comum de uma forma incomum. E no final do ano todo mundo, com o maior prazer, dá uma caixinha bacana e eles ficam felizes, porque são pessoas de uma simplicidade, né, exemplar. E para mim é um exemplo do que é fazer uma coisa comum de uma forma incomum e ser recompensado por isso. Criaram ali um ambiente para promover aí vamos lá, uma pessoa que tem, de repente, lá, não sei, o método de contratação deles, mas vamos imaginar que tenha lá 14 salários por ano, e férias e terceiro, fez mais, quem não quer ganhar 19 salários por ano? Não tinha dúvida. Né? Puxa, isso aí é fantástico. Bom, professor, falando, né, conversando sobre aqui, são muitos assuntos, muitos temas. Muitas oportunidades. Muitas oportunidades, né, que a gente vê. Quero aqui, de fato, agradecer sua nobre presença aqui no Construção em Valor. É um prazer, dava para ficar aqui conversando muito mais tempo, mas quero aqui agradecer a oportunidade. Eu que agradeço, obrigado a você, Magno, pela oportunidade. E eu queria deixar o último recado para a turma. Por favor. Pessoal, para quem está nos ouvindo, é desesperador o que vem pela frente nos próximos 4, 5 anos no Brasil. Uma única dica para vocês, não parem de aprender. Não existe mais ex-aluna, ex-aluno. A educação não é cara é ignorância. Tá? Se preparem, lembrando que a escola não é mais o único lugar que você aprende. Sim. E as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. Tem muitas formas de você se desenvolver, que passa por assistir bons vídeos no YouTube, ouvir bons podcasts, bom livro, cursos online, hora-bar, grupos de WhatsApp que discutem assuntos relevantes da tua carreira, e hoje dá para entrar em vários grupos de WhatsApp, o Telegram,
comunidades que discutem assuntos que façam sentido para a tua carreira. Não dá para você falar que não tem oportunidade para aprender de uma forma barata e rápida. Então, turma, abracem a educação, que é isso que vos libertará. Mas me veio uma coisa agora, de fato, antes de encerrar. Você falou aí de Orabá, e aí eu quero que você até complemente essa dica para quem está assistindo em casa. Uma coisa muito relevante, que é o seguinte, que são as conexões. As conexões. Não dá para encerrar esse programa sem falar da importância das conexões, visto que hoje as pessoas se tornaram muito acessíveis, né? Por conta das redes sociais, por conta, né, de toda essa desenvoltura aí da tecnologia. Tem pessoas, mas a gente sabe aqui vai ser muito redundante eu falar que é importante fazer conexões, mas fazer boas conexões. Boas conexões, boas. Porque tem muita gente hoje, só antes de você dizer, eu vejo hoje a internet ao mesmo tempo, ela traz muito oba-oba também, muita coisa sem conteúdo, muitas pessoas querendo fornecer, porque é oportunidade, né? Tem muita gente fazendo várias coisas, mas sem propriedade de causa. Então acho que assim, importante é fazer conexões, mas boas conexões que de fato possa trazer resultados expressivos, né? O mundo dos negócios hoje é o que você sabe versus quem você conhece. Ora você é centro, ora você é ponta, ora você ajuda e ora você está sendo ajudado. Quem tem interesse se torna interessante. Se você não tem interesse, você não se torna interessante e o ecossistema nem vai te absorver. E para finalizar, quem agradece ganha e quem reclama perde. Exato. Feito? Obrigado. Muito professor. bom. Bem, pessoal, como em todo programa nós temos, hoje também dicas de valor. Roda a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Alessandro Celestino, eu tenho 41 anos de idade e 23 anos atuando no mercado imobiliário. O que fez a diferença na minha carreira foi sempre entender que as metas não eram um desejo, mas sim um compromisso. E isso me fez buscar as minhas metas sempre de maneira intencional. Outro ponto é que ao longo da sua trajetória, você irá se conectar com diversas pessoas. Faça uso de forma verdadeira e intencional dessas conexões. Ao longo da sua trajetória, isso certamente te abrirá portas e oportunidades ao longo da sua carreira. Pense nisso. Um forte abraço. Pessoal, estamos chegando aqui ao encerramento desse programa. Tivemos uma entrevista aqui de mais de 1 hora com o professor Buzzarello. Trouxemos aqui para vocês aqui um resumo do que foi essa entrevista muito rica. Inclusive, convido você, empresário, colaborador, gestor, a compartilhar esse vídeo, a compartilhar essa entrevista com seus colaboradores, com as pessoas do mundo corporativo, que eu tenho certeza que vai entregar muita construção, muito valor para as pessoas, tá? Mas, olha só, se você também quiser acompanhar na íntegra essa entrevista, segunda-feira a gente sempre publica no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, para que vocês possam também acompanhar essa entrevista maravilhosa que nós tivemos aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado pela audiência e até o próximo programa.